Outras crianças, elas apresentam uma dificuldade, por exemplo, de comunicação. Só que daí você tem que entender o seguinte: comunicação não é só falar. Comunicação também é entender. Então, o que acontece com o autista? Ele fala, muitas vezes ele fala, mas se você fala com ele, ele não entende o que você falou. Porque eles às vezes levam muito ao pé da letra, às vezes ele não entende ironia, não entende piada, não entende nuances. Um tom mais sério, né? Entendeu? Por isso. Muitas vezes ele não sabe fazer uma leitura de uma expressão facial. Vou te dar um exemplo aqui. Você está numa situação e chega uma pessoa que está visivelmente nervosa, mas ele está contido, e ele começa a conversar com você num tom normal. Mas a leitura corporal dele, a leitura facial dele mostra que essa pessoa está prestes a te avançar. O autista não reconhece isso. Ele vai ainda dar corda para a pessoa, e às vezes ele se mete numa confusão. Ele realmente não percebeu que ele estava se metendo naquele perigo. Então entenda que são várias situações. Tem remédio para isso? Não. Não tem remédio. Não tem remédio para autismo. Respondendo a pergunta da Deise Amorim. Só que o que acontece? Você tem remédio para os problemas que o autismo te causa. Vou te dar um exemplo. Tem autistas que, por conta desta arquitetura neural que ele tem dificuldade em dormir. Vai tratar essa parte aí, então. Aí o que você vai fazer? Você vai ajudá-lo a dormir. Outros têm sensibilidade a alguns alimentos. Por exemplo, ele não consegue comer coisas molhadas. Só come coisa seca. Só come farofa, só come carne frita. Nossa, isso é isso. Aí já dá, entendeu? O intestino já fica daquele jeito. E aí ele tem uma sensibilidade. Aí você fala assim: isso é frescura. Isso aí é falta de peia. Você sabe o que é essa sensibilidade que eles têm? Vou te dar um exemplo. Todos nós temos uma seletividade alimentar a baratas. Você coloca uma barata na sua boca? Deus o livre. Não coloca, né? Difícil. Mas, e se você receber uma proposta milionária para você ir morar lá na Indonésia, num país lá em que as pessoas comem baratas? Você chegou lá uma semana, você vai falar: rapaz, isso é um absurdo. Esse povo é doido. Depois de um ano, você já vai estar falando: isso é cultura. É a cultura dessas pessoas. Depois de uns 5 anos, você já vai ter provado uma perna de uma barata. É mesmo. Você vai se dessensibilizando. Dessensibilizando. O que te parecia um absurdo e grotesco, já não é mais tão absurdo assim. E o autista, por causa dessa conformação neural, às vezes o que ele sente, o que você sentiria com uma barata na boca, ele sente com uma laranja. Então você precisa, essa criança, ele precisa de terapia. De sensibilizar ele aos poucos, isso às vezes leva anos, mas ele vai comer. Mas se você levar para isso é peia, isso é frescura, aí só piora só piora. Doutor, então nessa parte do neurodesenvolvimento, essa parte aí, né? Neurodesenvolvimento. A criança, até que idade o pai já pode dizer: tá estranho, a gente vai ter que levar um profissional? Isso aí é muito importante, porque hoje nós já podemos encontrar sinais com muita certeza por volta de 4, 5 a 6 meses de vida. Nossa, muito bom. Um bebezinho, você já consegue encontrar sinais de que... Sinais? Sinais, são sinais. Entenda que não existe exame. Não existe um exame para autismo, nem para TDAH.
No caso do TDAH, ninguém perguntou, mas é interessante falar isso, você não consegue afirmar antes dos 5 anos de idade. E por quê? Muitas mães me procuram no consultório, aí leva uma criança ali de 3, 4 anos, e aí você vê que a criança ela é um furacão. Né? Ela entra, o meu consultório, ele é desenhado para crianças furacão. Não tem nada ali para ela se cortar, não tem nada ali que ela consiga quebrar, não tem nada ali que ela tropece e caia. Milimetricamente pensado em crianças furacão. Porque a criança TDAH, ela entra no teu consultório, ela quebra tudo. Ela abre todas as gavetas. Se tiver alguma coisa frágil, ela vai direto ali, naquilo ali. Se tiver uma quina, ela vai bater a cabeça naquela quina. Então, no caso do TDAH, ele é o diagnóstico mais tardio? Por quê? Porque naturalmente, todas as crianças, quase todas as crianças, com menos de 5 anos, elas são agitadas. Elas têm energia. Faz sentido. Umas mais, outras menos. Lembra da poda neural? Sim. Depois do 5º ano de vida, 6º ano de vida, vai ocorrer uma poda neural. E geralmente essa poda neural que ocorre após o 5º ano de vida, ela deixa a criança mais calma. Naturalmente, em todas as crianças. Então o que eu falo para as mães? Mamãe, o seu filho pode ter TDAH? Até pode. Mas nós só saberemos disso depois do 5º ano de vida, se ele permanecer nesse estado que ele está. Então antes não tem como dar um diagnóstico. Do TDAH não. Do autismo sim. Esse do autismo cara, muito interessante. Os sinais ali já consegue detectar. Vou te dar um exemplo de um sinal. Um sinal que pode ser observado em um bebê de 2 meses. Já dá a dica aí que meu filho vai nascer em fevereiro. De 2 meses. A mãe está amamentando o bebê. Certo. Praticamente todos os bebês que estão sendo amamentados, eles por um instinto natural, eles vão olhar para a mãe. Eles vão olhar para a mãe. Ele vai estar mamando e o olho dele vai buscar o olho da mãe. 2 meses. 2 meses. Isso é Se isso não acontecer, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, com 3 meses. Um bebê que não dorme. Não dorme. 3 meses de vida e a criança não dorme. Ele dorme um pouquinho e já acorda. É um sinal de alerta. Porque os bebês, naturalmente, eles dormem muito. Você pode trocar de horário, né? Mas dormir... Sim. Né? Entenda que não é, ele não dorme de noite. Mas e de dia? Não, dorme o dia inteiro. Não, então peraí. Eu estou falando de um bebê que não dorme. Ele dorme 40 minutos. Já acorda e fica 6 horas acordado. Aí dorme 30 minutos e acorda e fica mais 6 horas acordado. Isso está errado. Tem que ficar esperto, né? Porque aí já é alguma coisa que não... Sim. É uma coisa, mas o me fala, uma coisa de errado não está certo. Doutor, logo após o diagnóstico na criança, por exemplo, do TDAH, a partir de 5 anos, geralmente quem vai acompanhar é uma equipe muito profissional, né? E tem as terapias, etc. Eu fiquei hoje de manhã, foi uma cliente lá comprar uns medicamentos, e a mãe parecia ter uns 35, 40 anos, e a criança devia ter uns 7 já. Cara, a criança estava daquele jeito, furacão, você falou. Eu fiquei imaginando, né? Logo hoje, o doutor vai filmar, fiquei olhando para a criança, eu falei... Aí eu fiz um cálculo, chega 10 anos na vida dela, nela, né, e no filho. Assim, ela vai ter envelhecido, e ele vai ficar mais velho também, mas aí... Como que o senhor vê esse envelhecimento de todo esse pessoal que já tem essa especialidade? Como que será? Porque assim, o pai e a mãe cuidando, beleza, é uma coisa. Agora outras pessoas cuidando... Cara... Ó, entenda o seguinte, vamos falar do TDAH. O TDAH, ele tem uma história natural.
qual que é a história natural do TDAH? Geralmente, até ali 8, 9, até uns 10 anos, agitação, inquietação, hiperativo, impulsivo. Só que essas características, aí ele vai para a escola. Na escola, os amigos começam a bullying, né? Essa criança que tem TDAH, ela começa a sofrer. Porque as outras crianças que passaram pela poda neural e já estão em outro estágio, já estão num estágio mais calmo, mais tranquilo, já pensam mais, elas começam a isolar o TDAH. Porque o TDAH é visto como o bobão, o hiperativo, o agitado, o desastrado. E isso começa a causar uma frustração na criança que tem TDAH. E a criança TDAH geralmente vira quem? O adolescente desatento. Quietão. Olha como muda. Memória ruim, desatento, distraído, notas baixas. E se nada for feito? Ele vira o adulto frustrado. O adulto que pula de emprego em emprego, que não se firma com relacionamentos. É o cara roleiro. É o cara que toda hora ele está com um carro. Mas ele nunca tem um carro. Esse cara tem um problema. Cada hora ele está com um carro, mas ele nunca tem um carro. Ele sempre tem uma profissão estranha. Você nunca sabe dizer o que ele trabalha. Entende? Do ferro velho, mas é o quê? Você é soldador. Esse é o cara TDAH adulto. E a vida avança, ele vira idoso. E aí? O cara que é um TDAH idoso, ele já passou por tanta coisa, por tanta frustração, ele já se meteu em tanta tragédia por causa das escolhas erradas que ele faz, por causa da impulsividade do TDAH, que se ele conseguiu sobreviver até ser idoso, ele se torna o velho rabugento que mora no fim da rua e que mora numa casa assombrada que as crianças não querem passar na frente. Você nunca imagina que esse velho era uma criança. Então eles estão acima de vida menor. Então. Por quê? Por quê? Porque o TDAH, por ser distraído, por ser desatento, por ser impulsivo, por não conseguir raciocinar, ele é facilmente manipulável. Então, geralmente, eles geram outro transtorno, chamado transtorno de conduta. E aí ele vai para o mundo do crime, ele vai para situações ilícitas, e aí a expectativa de vida dele reduz. Diminui bastante, hein? E nessa situação que você falou, voltando um pouquinho atrás, você falou, a criança não dorme 40 minutos e tal, que às vezes a criança não consegue dormir. O que pode ser feito? Buscar um especialista? Isso, aí entra naquilo que nós falamos. O autismo não tem remédio, mas as sequelas e sinais dele tem. Ou seja, você consegue fazer um autista dormir. O que você não consegue fazer é curar o autismo dele. Aí você pode entrar com medicação, com rotinas, com terapias, e aí ele dorme. Isso geralmente prescreve as terapias também. Aqui em São Paulo é bem... esse caso de terapeutas, né? Tem terapeutas em Sapezal. Tem terapeutas em Sapezal, temos clínicas, temos profissionais. Porque na sua clínica ela tem? Tem, lá na clínica onde eu tenho meu consultório, que é a clínica Avive, né? Fica próximo ao CTG, lá tem profissionais. É o que? Terapeuta ocupacional? Como é que é? Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicomotricista, fisioterapeuta. Mas isso é uma agenda bem cheia, tem, porque tem bastante? A agenda é cheia. É cheia, né? A agenda é cheia. Então, assim, não é que não tem terapeutas, é que
teria que ter mais. Eu me expressei errado, mas a verdade é essa. Teria que ter mais. Eu ontem fui na faculdade e falei, eu quero começar da faculdade, eu tô terminando a outra já, daqui uns dias, quero começar a outra. Eu fiquei lá pensando, cara, falei, cara, terapeuta ocupacional, vou ver como é que funciona. Fiquei pensando. Que pensa, apesar de estar aprendendo bastante ainda, porque eu estava conversando com um colega meu, eu falei, cara, eu não via muito isso antigamente, eu não consegui colocar na minha cabeça ainda que antigamente existia, ou não tinha diagnóstico, que é a quantidade de pessoas especiais. Então, assim, isso daí é outra pergunta muito boa. Autismo aumentou ou o autismo sempre existiu? Eu acho que aumentou. Sempre existiu. Não, existiu, mas aumentou. Ninguém conseguiu comprovar uma coisa nem outra ainda. Mas eu vou te dar um exemplo. Sim. No meu entendimento, sempre existiu. Pra mim. Por quê? Quer um exemplo? Volta a sua memória lá quando você era criança. Sim. Todos nós tínhamos um amigo estranho na sala. E se você que está nos vendo nesse vídeo não teve, então era você, o amigo estranho. Mas sabe o que acontece? Então, beleza, eu concordo. Só que assim, você vai ver nas escolas hoje, em cada sala de aula tem, sei lá, eu estou vendo uma média aí, acho que a cada 30 pessoas tem um autista, mais ou menos, não sei se foi mais ou menos assim. Então, se você for ver, tem muita gente, cara. Antigamente acho que não tinha. Será que não foram os então, mas aí que eu te pergunto, as salas de aula antigamente não eram de 30 alunos? Rapaz, era aluno demais. Né? Não eram uns 30, 40 alunos? Sim. E todo mundo não tinha um lá? Tá na média. Fizeram a pergunta ali, ó. De onde vem o autismo? É genético? Algum medicamento que a mãe grávida possa tomar? De onde provém o autismo? Muito boa essa pergunta aí. O autismo, ele é genético e ele também pode vir de alguma situação externa, como uma medicação. No caso... Vou te dar um exemplo aqui. A base dele é genética, certo? Sim, certo. Então, se aquela pessoa, aquele feto, aquele embrião, aquele casal, o pai e a mãe, fizeram o filho, e aquele embrião, se nele tiver a possibilidade genética de desenvolver autismo, e aquele feto nascer prematuro, de 36 semanas, de 30 semanas, de 28 semanas, aquela chance dele ter autismo vai aumentar muito. Ele poderia não ser autista, mas porque nasceu prematuro, se tornou. Outro exemplo, aquele feto tem a genética do autismo. Ele poderia não ser autista, mas a mãe usou drogas na gravidez. Ele vai ser, mas ele poderia não ser. Entende? Hoje tem estudos nos Estados Unidos que falam e relacionam o paracetamol. Eu vi isso aí. Se aquele feto tiver uma genética propícia, essa medicação e outras coisas, entenda que eles são um fator que vai lá e vai cutucar o autismo que está ali escondido no DNA, entendeu? Entendi. Muito mais aí, será que por que assim, um estudo tão importante igual esse aí, a galera demorou tanto tempo para chegar? O Trump foi lá e falou e pronto. Ó, eu vou te dar um outro exemplo, ó. Eu vou ser caçado, hein? Vou falar isso aqui. Faz isso. Eu lembro que na minha formação médico, de médico ainda, né, não de especialista, eu fiz um estágio no Hospital de Clínicas lá em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre estava uma discussão muito grande sobre dipirona e paracetamol. Qual que era melhor para a febre? A dipirona, ela é extraída de uma planta. Se me salva a memória, se chama salgueiro. É uma árvore. Que antigamente eles faziam chá ali daquela planta. Eu já vi essa planta aí já. E tomava, e baixava a febre. Porque naquela planta tem a dipirona. É interessante. Já vi isso aí. E aí, a Bayer, dona da Novalgina, sim. Referência. Ela desenvolveu a molécula artificial da dipirona.
Então você já não precisava mais fazer o chá. Você tomava um comprimido. Ok. Muito bem. E por muitos anos a dipirona era o que tinha. E a Bayer é alemã, Europa. Então a Europa, a indústria farmacêutica da Europa, dominava e ganhava bilhões de dólares vendendo dipirona pelo mundo. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, que não podem ficar para trás de ninguém, investiram bilhões e bilhões de dólares e desenvolveram uma molécula chamada acetaminofém, conhecida como paracetamol. E aí o que eles fizeram? Bilhões e bilhões de dólares em estudos para provar que a dipirona fazia mal, mas que o paracetamol fazia bem. Resultado disso: na América do Sul, só no Brasil se vende dipirona. Vai na Bolívia comprar uma dipirona, não tem. Por quê? Porque é proibido, porque faz mal. Vai no Chile comprar uma dipirona, não tem. Só se vende paracetamol. Por causa da influência dos estudos norte-americanos que foram feitos. Para quê? Para que fosse comprado paracetamol. E o que você prescreve? O que eu prescrevo? Dipirona. Eu prescrevo dipirona. Dipirona é bom demais. Se o cara fala alérgico de dipirona, ele tá no Rio. Rapaz, é bom demais, você tá doido. Então é isso. Então, existe a indústria farmacêutica por trás, entendeu? E eu acho que essa indústria aí, ela... É mais interesse. Tem muita jogada aí em vários medicamentos. Claro que tem. As medicações, elas são excelentes. Eu falo que a medicação é mágica. Eu tenho paciente com autismo, com TDAH, com pneumonia, com garganta inflamada, enfim. Que eu passo uma medicação, a mãe volta alguns dias, a criança tá 0 bala. Mas isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Vou te dar um exemplo aqui da medicação para o TDAH. Isso para mim é quase mágica. É feitiçaria isso, cara. Falar medicações para TDAH. Sabe qual que é o problema do TDAH? O problema do TDAH é o seguinte. O nosso cérebro, ele funciona com 4 coisas. Ele tem que ter 4 coisas para funcionar. Entenda o cérebro como uma máquina. Ele precisa de oxigênio e ele precisa de glicose. Quando junta o oxigênio e a glicose, gera energia elétrica. Você sabia que dá para acender uma lâmpada de 15 watts na sua cabeça? Não sabia não, só vendo agora. E você não sente nada. Você coloca o fiozinho acende a lâmpada. Da eletricidade produzida pelo cérebro. É muita coisa, né? Essa eletricidade gira quem? Uma máquina. Qual máquina? Neurônio. O neurônio é uma máquina girada por eletricidade. E aí, como que esse neurônio se comunica? Como que ele se comunica de um para o outro? Ele libera... Os impulsos elétricos? Não, o impulso elétrico faz ele funcionar. Sim. O que ele libera são neurotransmissores. Aí tem vários. Endorfina, ocitocina, noradrenalina, serotonina. São vários. Cada um com a sua função. No TDAH, o problema está na noradrenalina. E qual que é a função da noradrenalina? Concentração, foco, raciocínio. A noradrenalina no cérebro do TDAH, ela age muito rápido. Não dá tempo do cara formar uma concentração. Então ele está aqui fazendo uma coisa, daqui a pouco ele já vai fazer outra. Ele já vai fazer outra, já vai fazer outra e não faz nada. Voltar não fez nenhum. Entendeu? Não fez nada. Aí os caras me desenvolvem uma química, uma molécula que vai lá nesse lugar microscópico e aumenta o poder de tempo da noradrenalina. O cara toma uma pílula desse tamanho e ele é transformado. Isso é feitiçaria, cara. Fazer aquilo, você entendeu? Então, por um lado, a indústria farmacêutica, ela é vilã. Porque ela faz coisas para ganhar dinheiro. Uhum. Mas por outro, cara, ela faz umas coisas incríveis, entendeu? Sim. A mesma pessoa que fez essa pergunta aí do isso é ciência, né, cara? Ela perguntou também sobre o ácido fólico.
Diz que as mães estavam tendo a polêmica, né, com as mães que tinham prescrição de Sim. ácido fólico também, dava o TDAH. Na verdade, o que acontece? Existem estudos que mostram que o cérebro do autista ele tem uma resistência ao uso do ácido fólico e da vitamina B12. Mas para que serve um ácido fólico e uma vitamina B12? O ácido fólico e a vitamina B12 eles nada mais são do que os principais para fazerem com que as células sobrevivam. Tipo, se uma célula quiser se dividir, ela não consegue sem ácido fólico e B12. Então, existem estudos que falam que a partir do momento que um autista ele é suplementado com ácido fólico e B12, ele começa a melhorar, ele começa a se desenvolver. Porque daí as células dele vão se multiplicando e ele vai se desenvolvendo. Mas isso ainda tem muita polêmica, ainda tem gente que fala que não funciona. Doutor, e como que uma mãe, por exemplo, uma mãe que nunca passou pelo médico, tipo, como que a pessoa começa a identificar que seu filho tem TDAH? Como que a mãe começa a identificar? Quais os sinais que a criança começa a dar? Vamos lá, TDAH. Diagnóstico de TDAH só depois de 5 anos, tá? Sim. Só depois de 5 anos. Mas, vamos pegar uma criança de 7 anos, que está lá na escola. E essa criança, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela foi bem na escola. Primeira série ali, né? Normal. Primeiro ano. Segundo ano também. Mas quando ela chegou no terceiro ano, que começou a ter umas continhas mais difícil, começou a ter uma exigência maior ali da professora, as notas despencam. Por quê? Lembra da noradrenalina? Poder de raciocínio, poder de concentração. Aquela criança, a noradrenalina dela sustentou ela para aprender 2 mais 2 é 4. Uma hora que chegou no 2 vezes 2, já desandou, já não serviu. Então, o primeiro sinal é o prejuízo escolar. As notas que caem. Aí você vai conversar com a criança, vai conversar com a professora diz o quê? Que ele não presta atenção, que ele se distrai, que ele é desatento. Por quê? Porque quando ele vai tentar se concentrar, já foi. Já acabou o efeito da noradrenalina natural dele. Aí tem que tomar remédio. Aí tem que tomar remédio. Os cuidadores, então, e os professores são bem responsáveis também pelo diagnóstico. Dois são os principais responsáveis por dar diagnóstico de autismo e TDAH. No caso do autismo é a mãe, porque desde que ela amamentava, ela percebia que o bebê não olhava para ela. Isso é uma pergunta que, no caso, o pediatra faz para ela numa situação que quer investigar o autismo. Sim, né? De certa forma sim. E a segunda pessoa é o professor, que está ali na escola e percebe que aquela criança é diferente das outras. A Jéssica fez uma pergunta aí, ó. Queria mandar um abraço pro pessoal do Brasa Forte aí, pessoal, o patrocinador mandou um lanche para nós aqui, não sei nem o que é, mas vamos já abrir para ver o que é. A Jéssica fez a seguinte pergunta, doutor: já tem medicação para TDAH com preços acessíveis? Isso aí é bom. Boa pergunta. Primeiro, Boa pergunta, Jéssica. Sim. Porque o que acontece? A Ritalina, o metilfenidato, ele é uma molécula muito boa para o TDAH. Ele tem um probleminha, a duração, só 4 horas. Mas é barato, R$60, 50, R$60 a caixa. Caixinha com quanto? Para um mês. Para um mês? 30 comprimidos. Não é caro. Só que qual que é o problema? Dura só 4 horas. Aí você... Se essa criança, Começa a cair. de tarde, ela faz alguma terapia, faz uma aula de violão, alguma coisa, ela tem que tomar um outro comprimido depois do almoço. E aí já caiu pela metade os comprimidos que ela tinha por mês. Beleza. Ah, doutor, mas não existe aí uma Ritalina que dura o dia inteiro? Existe. Ritalina LA
Ou conserta 18 miligramas, que dura o dia inteiro, 12 horas, mas é R$300 a caixa. Cara, hein? Ritalina ali, cara. Você entende? É uma discrepância enorme. Muito caro. Então o que a gente faz com as famílias de baixa renda? Ó, compra aqui a boa e velha Ritalina e toma um de manhã e um de tarde, que vai sair mais barato. Deixa tomar de 12 em 12. E aí existem outras medicações. Porque tem gente que não se dá bem com o metilfenidato, com a Ritalina. E aí, o que esse cara faz? Aí ele tem que tomar a lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance. Esse tá famoso, né? Que é R$500 a caixa. É 500, cara. O de 30 miligramas. Mas e se esse cara precisar de 70? Ele vai ter que pagar R$800 na caixa. Para um mês. Ó, já vou adiantar. Tem uma galera tomando aí. Então você, uma mãe que tá grávida aí, cuidado, que você vai tomar aí, cuidado. Exato. Então assim, por que a gravidez ela precisa ser muito bem cuidada? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês de gravidez, ó. Agora vamos falar de pediatria. Vamos deixar autismo e TDAH de lado. Depois eu vou mostrar isso pra minha mulher, tá vendo? Olha só. Coisas, é impressionante a quantidade de gestante com infecção de urina, cara. Eu sei disso também. Vamos sempre lá. Incrível isso, cara. E você sabe o que uma infecção de urina causa numa gestante? Parto prematuro. Parto prematuro. E o que tem de nenê que nasce de 35, de 34, de 33 semanas, porque a mãe teve infecção de urina. Mas da onde vem a infecção de urina da mãe? Boa. Falta de cuidado, gente. Não, ainda. Não. Vamos ver. Tem muito pouca gente aqui, ó, para saber dessa informação. Manda o link aí, ó. Manda o link aí para quem tá grávido. Para quem tá grávido. Imagina essa imagina. E tem que escutar isso aqui. Entendeu? Comem muito açúcar, cara. São desandados. Quando uma mulher come muito açúcar, come muito carboidrato, porque ela engravida, na cabeça dela é o quê? Agora eu posso comer por 2. Mas ela não pensa que o 2 tem 100 gramas. O 2 não é uma outra pessoa de 70 quilos. Entendeu? E aí elas começam a comer muita coisa. Chocolate, arroz, macarrão, pão, geleia. E vai, eu tô grávida. Tem que comer. Maridão traz uma pizza doce pra mim de brigadeiro e de banana com leite condensado. E aí o que acontece no organismo dela? Picos de insulina, picos de glicose, e lá na vagina dela, que existe ali um pH muito balanceado, existe uma flora bacteriana muito balanceada para que essas bactérias não entrem e não invadam ali o útero, a criança. Essa flora ela desequilibra por causa do açúcar que ela comeu. E essa mulher vive com infecção de urina. Isso vale para quem não é grávido também, tá? Mulheres que não são grávidas aí, ó, que vive com infecção de urina, para de comer açúcar. Para de comer carboidrato. Reduz, corta o pão, senão você vai viver tomando antibiótico para infecção de urina. E aí as crianças nascem prematuras. Se tem uma genética de autismo, é um pulo. Já deu um empurrãozinho ali, já foi, né? Por quê? Porque a mãe comia muito açúcar. E aí a culpa é do paracetamol. Elas já chegam lá, já sabem os nomes do remédio que sim. Esse que eu falei, vamos ver aqui. Peraí, dá um mundo de então. Cara, eu desafio as mulheres que estão assistindo. Desafio. Se você, mulher aí, você tem infecção de urina recorrente, faça um teste. 30 dias sem comer açúcar. Sua infecção de urina está curada. Eu conheço várias pessoas aí que vai lá direto. Cara, eu não consegui não esse remédio. Eu fico pensando assim, será que esse tempo tá ruim, cara? Isso fora da vida, né? Tá ruim? Será como é que é? Não tá funcionando? Não, cara. É o açúcar. É o carboidrato, é o pãozinho. Que é várias vezes. Todo dia. Todo dia. É. E batata frita. É o refrigerante. Quer um exemplo? Olha só, escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. Você aí
que tem uma criança que vai no banheiro toda hora. Toda hora aquele menino pedindo para ir no banheiro. Ou aquela menina, toda hora quer ir no banheiro. Aí você já fez exame de urina, não deu infecção. Ah, já fui no pediatra, não deu infecção. Já olhei a pepequinha da menina, o piu-piu do menino, não tem nada. E esse menino toda hora ele quer ir no banheiro, ele só faz um xixizinho pequeno. O que é isso? É a mesma coisa. Mesma coisa. O açúcar, ele aumenta a sensibilidade das células da uretra. E essas células da uretra, elas ficam excitadas, elas ficam todo o tempo mandando para infecção de urina. Crianças que têm poliúria, né? Polaciúria, na verdade é o nome, que quer muito ir ao banheiro, também cura, só de cortar o açúcar. Perde peso, fica mais saudável. Então você, mamãe, que tá assistindo aí, ó, dá muito você dá açúcar pros seus filhos, como cuidado, rapaz. Cara, já não briga, mas... Porque criança gosta de açúcar, cara. Se você der uma... Cara, se tá com vontade, ó, você tá com vontade de comer um doce, come uma fruta. Chupa uma laranja, uma melancia, acaba a vontade. E isso pode comer o tanto que quiser, não faz mal, né? Laranja, melancia. Não sei se sentir diabetes da vida, mas... Mas por que teve diabetes? Porque tava... Açúcar. Não pode comer. Fica ruim, né? O cara tá com diabetes aí, não pode nem mais chupar uma melancia mais. Frutose vai lá em cima, a glicose. Por conta disso aí, doutor. Tem mais Crianças menores de 2 anos. Proibido. Isso daqui é desenvolvido para liberação de neurotransmissores, entre eles a noradrenalina. Por que um TDAH fica quieto aqui? Dá um celular na mão de um TDAH para você ver. Acabou a criança. É a ritalina dele. É o celular. Noradrenalina. Ele está aqui, e lá microscopicamente está o neurôniozinho jogando noradrenalina. Aí beleza, aí você tira o celular dele. Não, menino, vai tomar banho, sei o quê. Abstinência. Nossa, aí sim. Ele fica completamente desorientado, desatento, perda de memória, agitado, irritado e nervoso. Isso daqui é um veneno, principalmente para criança que tem TDAH. Criança que tem TDAH não pode nem chegar perto de um celular. E a gente vê totalmente ao contrário, né? As mães não conseguem controlar os filhos, daí passa o celular para eles ali, essas coisas, já era. É sim, eu vi isso aí. Tem que buscar um especialista, né, cara? Arrumar um jeito de procurar um especialista, porque aí vai saber como reagir, como agir, na verdade. Né? Se a gente for imaginar a situação que a gente, por exemplo, na população que é mais carente, que tem isso aí, sei lá, vai pegar uma vaga lá no tempo. Vai esperar, sei lá, daqui a 2 meses. E aí, como é que funciona? Complicado, hein? Muito complicado. E essa formação sua aí, tem mais gente aqui também? Não. Não. Porque alguém me falou sobre isso, eu acho que é o único... Na verdade é assim, existem 2 formas de você alcançar uma formação para você tratar de uma forma correta crianças que tenham esses transtornos. Ou você é um neurologista, e aí você se especializa em neurologia infantil, ou você é um pediatra, se especializa em neuropediatria. Então entenda, ou você é um neurologista infantil, ou você é no caso um pediatra especialista. O que nós vemos são muitos profissionais, porque tem muita demanda. Sim. Tem muita demanda. Sim. E tendo muita demanda, tem muito dinheiro envolvido. Sim. E vocês sabem que em todas as profissões tem pessoas que fizeram aquela profissão porque gostam, e porque gostam do que fazem. Todas as profissões, inclusive na medicina. Tem médicos que executam a profissão, né, não por vocação. E aí existem pessoas que colocam a mão nessas crianças, né, nessas famílias,
dando muitas vezes diagnósticos errados, medicações erradas. E aí quem sofre? A criança. A criança é a família, né? Porque aí... O conjunto, tá ali, todo mundo junto. E também tem outro assunto aqui que eu acho, essa aqui é mais minha, né? Fico pensando toda hora. Porque eu sempre acreditei muito, ainda acredito muito na vacina. As vacinas antigamente e hoje assiste o quadro da vacina nosso aqui o brasileiro é muito bom, né? Só que assim, depois do coronavírus aí, você acha que teve alguma coisa que desencadeou assim, na sua área? Uhum. Mas a gente sabe que realmente tem gente que morreu nessa vacina aí. O que acontece? Vacinas, elas passam por um rigoroso protocolo de testes, que geralmente dura em torno de 10 anos, esses protocolos de testes. Eu mesmo trabalhei num protocolo de teste da vacina da dengue, lá em 2016. E essa vacina que eu trabalhei, ela foi reprovada por causa de efeitos colaterais. Ela foi estudada por 8 anos e foi reprovada. Eu trabalhei nessa vacina. Eu era médico e eu fazia a catalogação dos efeitos colaterais. No último momento aí, né, da pandemia, nós tivemos vacinas que não tiveram nem 1 ano de estudo. Então, assim, como dizer que isso é seguro? Como? Alguns diziam que até, não, a gente já tinha um estudo mesmo que pronto já, cara, não existe. Como dizer que isso é seguro? Então essa é a pergunta. Não tinha um estudo quase, o cara nem sabia qual que era o físico que vinha ainda. Porque assim, eles... Isso aí é migué pra... Não, então, eu entendo que eles assim, mais ou menos assim, já tem mais assim, eles estudam a sequência de certas doenças, tá, mas mesmo assim, esses caras aí tudo... Matou um monte de gente, isso aí. O pessoal fala que bastante gente faleceu por conta de algumas vacinas, né? Toda vacina existe a possibilidade de provocar efeitos colaterais. Toda. Né? Agora, uma vacina com menos tempo de estudo vai ter maior probabilidade de ter esses problemas. Né? Tinha que tomar, né, cara? Aí eu briguei, falar pra você que vai me prender, não? Tomou não? Não tomou nenhuma? Uns 2 só. Eu tomei uma aí. Você tomou? Tomei. Tomar, cara. Você tava na saúde aí, cara, não tem que tomar. Não tem como enganar aí, não, cara. 2 só, eu tomei só 2. E o mais principal que era nas crianças, né, cara? Muita gente não queria aplicar seu filho e tal, porque era outro tipo de reação na criança. Sim. Né? Fazer igual o cara, morrer velho, vai morrer, matar a criança. Pior. Você deixou fazer no seu, não? Você fez? Hã? Nos seus filhos? Não. Sério, sério. Uma vez só, eu falei, cara, não vou mais. Não no meu entendimento, uma vacina que tenha menos de 10 anos de estudos, eu prefiro esperar mais. Pois é, mas daqui a 10 anos, não, daqui a 10 anos não, já passou um bom tempo, né? Mas esperar mesmo. Você tem o quê? 4, né? Eu tenho 4 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho a Catarina com 13, o Benjamin com 8 e o Valentim e a Victoria com 1. Porque é 1 ano. Tinha um cara que morreu de mim, tem 4, eu tenho 3. Então, por exemplo, tem pessoas que têm e continuam vivendo, que continuam levando a vida, né? Porque assim, por exemplo, eu já tive funcionário que, cara, e eu falava pra ele, cara, você tem TDAH, porque o cara esquecia, vai começar a fazer uma coisa. Sim. Eu falei, por que você não procura um especialista? Tem esse tipo de pessoa, né, que não quer admitir que não tem. Como que você chega, como que você fala para uma pessoa dessa procurar um especialista? Entenda uma coisa. O autismo, você consegue mudar a realidade daquela pessoa até certa idade. Por exemplo, se eu diagnostico autismo em uma criança de 12 meses, de 1 ano, e essa criança fizer as terapias, ela se torna um adulto praticamente imperceptível que ela tem autismo.
Por quê? Porque ela é uma planta que está crescendo. Você está trabalhando ali as terapias e as podas neurais vêm, mas você está ali podando a árvore. Agora, uma pessoa adulta, autista, cara, não tem mais terapia para ela. Ela é aquilo ali. Essa pessoa aí que você falou que ela foi tratada, daí ela praticamente normal a vida dela. Aí a gente entra numa pergunta muito polêmica. Então quer dizer que autismo tem cura? Ficou meio curado, Né? Cura ele não tem, mas aquela pessoa autista, ela continua sendo autista, ela era um bebê autista, né? Cresceu, se tornou um adulto, continua sendo uma pessoa autista, mas você não percebe mais. Tá, essa pessoa, então, tem um exemplo, a pessoa já percebe, o Messi. O Messi. O Messi, ele foi diagnosticado na época que existia ainda uma síndrome chamada síndrome de Asperger. Sim, sim. A síndrome de Asperger não existe mais esse nome. Não existe. Por quê? A Asperger era um cientista lá, se eu não me engano, alemão, e ele envolvido com nazismo e coisas do tipo. E aí, quando fez atrocidades, eu acho. Falaram, não, tira, esse cara não merece ter o nome de um transtorno, entendeu? Então quer dizer que ele não é, então, autista. Não, ele é autista nível 1. Tá, mas então... O autismo nível 1 englobou várias síndromes, entre elas a do Messi. Ah, sim. Então ele... Então o Messi é um autista nível 1. Ele pode, então, no caso, casar, ter filhos, vai sair normal. Não, o filho dele pode nascer autista, ele tem a genética. Aí. Só que ele já sabe disso, então o que ele vai fazer? O filho dele nasceu, estímulo, terapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, e vai crescer normal. Então é um autista curado. Vai nem parecer que é autista. Não vai nem parecer que é autista. O negócio é ganhar dinheiro. Resumindo, O negócio é ser o Messi. se não é o Messi, você não sabe se você é autista, você vai fazer filho. E só por algo assim, uma terapia, assim, um acompanhamento, é caro? É caro. Uma sessão, vou te dar um exemplo aqui, ó. O que transforma um autismo? É uma sessão de fonoaudiólogo por semana? É uma sessão de psicólogo método ABA por semana? É uma sessão de 1 hora com um terapeuta ocupacional por semana? Porque isso é o que é oferecido no sistema público de saúde. E não é isso, né? Você sabe o que significa isso? É você chegar para mim assim, ó, doutor, eu tô com febre. O que eu tomo? Cara, toma 1 gota de dipirona. 1 gota de dipirona vai baixar a tua febre? Isso. Uma sessão de 1 hora por semana de fonoaudióloga vai impactar na vida de um autista? Não vai, cara. É melhor você nem levar teu filho. Fica com ele em casa, faz curso você na internet, aprende e ensina ele. É mais barato. Que sai mais barato. Agora, uma vez que você tenha condições, ou que você tenha um plano de saúde, psicólogo infantil, método ABA, 20 horas por semana. Ou seja, essa criança ela tem que ter 2 horas, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Essa criança ela entra numa clínica 1 da tarde, ela sai da clínica às 5 da tarde. É uma escola para ela. Ela fica 1 hora com a fono, 1 hora com a terapeuta, 2 horas com a psicóloga, 1 hora com o fisioterapeuta. Faz isso 6 meses, faz isso 1 ano com essa criança. Cara, você revolucionou a vida dela. O seu filho, que era para ser um adulto cheio de limitações, você cortou na raiz. Ele era para ser uma planta torta, mas você cortou o ladrão, o broto ladrão, e deixou ele no caminho certo. Logo penso nas famílias de baixa renda, cara, não consegue. É complicado. Aí que tá, as famílias de baixa renda. Qual é o caminho das famílias de baixa renda? Elas têm o direito ao BPC-LOAS, que é um benefício que elas recebem por ser de baixa renda, em torno de um salário mínimo. Esse um salário mínimo vai cobrir todas as despesas de um autista nível 3? Não vai. Mas o que essa mãe tem que fazer então? Foca numa terapia
por exemplo, foca em psicólogo e o resto aprende. Ela aprende. Ela vai na internet, ela compra. Tem curso na internet para mãe de R$200, cara. De R$300, curso online. Que em 10, 15 aulas o profissional ensina aquela mãe a estimular o bebê a falar, a tratar a seletividade alimentar. Então, uma vez que você não tem os terapeutas, as famílias precisam se tornar os terapeutas. Muito bom. Interessante. Então, uma mãe aí, ó, a melhor forma é evitar, né, cara? Quem não tem, por exemplo, diminuir o açúcar aí, ficar um pouco. Eu falo pra minha mulher que em casa tem sério com ela. Não vai nem ver açúcar mais, eu vou pegar tudo que tiver de açúcar. É veneno, cara. Açúcar é veneno, você tá doido. Pior que o açúcar de todas as formas, faz mal, né, cara? E a gente gosta do trem do açúcar, cara. É complicado. E tudo você vai tomar hoje tem açúcar. Usa mel. Usa mel e usa adoçante. Pior ainda. Pior ainda adoçante, cara. Manda um abraço pra todo mundo na live aí, ó. Manda um abraço pro Fabrício que chegou aí. Manda um abraço pra todo mundo. A Márcia Carvalho falou: muitas doenças que já estavam erradicadas voltaram a circular, pois muitas pessoas passaram a duvidar de todas as vacinas. Isso, esse é um problema sério que ela trouxe. Porque, veja bem, vacina contra sarampo, vacina contra poliomielite, vacina contra cachumba, rubéola. Cara, essas são vacinas que têm décadas de estudo, cara. E as pessoas não querem tomar mais. Você entendeu? Mas olha o problema de você obrigar uma vacina e gerar todo um transtorno numa sociedade. A sociedade agora não quer tomar mais o que funciona. Então tem que vacinar, cara. Tem que vacinar. Catapora, rubéola, cachumba, sarampo. Essas são vacinas que têm 10, 20, 30, 40. A poliomielite tem mais de 50 anos de estudo, cara. É seguro. Como que não é seguro uma vacina dessa? Claro que é. Foi erradicado, né, essas doenças. Claro que é seguro. Porque não é seguro uma vacina de 6 meses de estudo. 1 ano. Tem gente que fica brava, né, quem não tomou. Tem muita gente que não tá tomando. Faz sentido que ela falou. A pessoa não quer tomar. Sim, e vai aumentando. Esses casos de doenças que voltaram aí, novamente, foi por conta disso aí. Claro. Toma suas vacinas, todo mundo. Manda um abraço para todo mundo aí. Eu queria agradecer o pessoal aí, nossos patrocinadores. A gente já está com uma hora e 20 minutos de podcast. É um assunto muito interessante, cara. Eu estava até falando com vocês, cara, eu vou tirar toda a informação possível, porque minha esposa está grávida, né? Aí. Virou uma consulta. Tá gastando as informações legais, eu vou ficar. Né? Porque não é fácil, cara. Você sabe que criança. Além de tudo, criança é despesa, né, cara? Então, assim, tem muitas coisas que dá pra você evitar, cuidar, né? Então, por exemplo, muito importante a questão do açúcar. Você passar pra pessoa, às vezes a pessoa não tem esse tipo de conhecimento. A gente, tipo assim, alguém não chegou e falou, tipo, ó, você tá comendo muito açúcar, isso pode acontecer isso, pode dar isso. Então, o pessoal que tá aí, ó, que tá assistindo, depois manda lá pra alguém. O Endo vai fazer os cortes, né? A pessoa assistir, saber que a mãe não pode comer muito açúcar, né, que pode causar vários sérios problemas para a criança. Imagina, você primeiro filho, você nascer a criança nascer autista, né, prematura, né? Prematura, né, por conta de açúcar, né, por conta da informação que às vezes a pessoa não tem, né. Sim. E tem gente, e pior, tem gente que bebe, fuma, faz muita coisa na gravidez. Ó, uma outra coisa muito importante aí, ó, para quem tá online, não sai não. Escuta isso aqui. Não existe dose segura de álcool para uma mulher grávida. Uma pequenina dose, um gole de cerveja para uma mulher que está gestante já pode causar lesões no cérebro do bebê. Gestante, 0 álcool, 0. Não pode nem passar na frente do bar de carro. Não pode nem olhar pro bar. Não pode nem olhar pro bar. Não contradizendo o que o Dudu está falando aqui, mas você já viu aqueles casos daquelas mulheres que, em situações de rua, a grávida fez 9 meses lá, só foi pro hospital quando foi para teu filho nasce em perfeitas condições. Cara, é Deus ali, tá? Não nasce em perfeitas condições. Assim, até ali você vê. Não nasce.
Não nasce porque, cara, crianças de mulheres que abusaram de substâncias, essas crianças crescem com problemas. Situações de rua. Essas crianças vão crescer com problema. Nasceu, chorou, você olha o bebê mais lindo. Isso. Cara, mas o cérebro dela tá todo lesado. Ela vai ter TDAH, vai ter autismo, vai ter déficit de atenção, vai ter deficiência intelectual. E A parte mais afetada, né? cara. se contando que ela só vê essa criança esse dia também, né? Vai lá e tá no hospital universitário, que é a hora que eles têm umas especialidades lá, deixa lá e vai embora, o filho fica lá. Galera aí. Então, pessoal, você que tá ao vivo aí, ó, vamos cuidar das crianças, né? Mamãe aí tá ao vivo aí, tomar uma atençãozinha, né? A criança só consegue depois dos 5, né? Que você falou, identificar quem tem. Você consegue ter sinais de suspeitas, mas assim, você ter um diagnóstico de TDAH 5 anos para frente. Sim. Agora, o autismo, um bebê de 6 meses, você já consegue ter fortes indícios aí. Então, o autismo você consegue dar um diagnóstico muito precoce. Então tem que. De qualquer forma tem que cuidar, ficar atento, né, doutor? Tem Sim. que cuidar, ver. Você falou essa parte muito. E quanto mais precoce for um diagnóstico de autismo, melhor vai ser a vida dessa criança depois. Porque você está pegando no início. E aí você entra com as terapias. Por exemplo, vai vir a poda neural do bebê. Ele estava falando e parou de falar. Cara, já está na fono. A fonoaudióloga já vai trabalhar com ele ali. Você entendeu? Top demais. Então, assim, a coisa é precoce. Esse é o segredo do autismo. Tratamento precoce. Tem as mães também que conseguem chegar a esses sinais aí tem a vizinha que fala, a sua filha é bem diferente, ela não quer nem saber. Não sei o que, tal. A negação, né? Porque existe o estigma, né? Existe o estigma e o preconceito. Mas uma pessoa autista que passou por terapias, você não percebe. Você não percebe. Mas isso tem que ser cedo. Não adianta querer fazer com 15, 20 anos de idade, não, que não adianta. Já foi. Foi de velho. Um abraço para os pecados ali, ó. Boa noite, grande profissional, Dr. Jonathan. Manda um abraço. Um abraço dado aí, Dr. Jonathan. Pessoas que descobriram Zé. 43 anos. Acho que foi um ator famoso aí, acho que é Bruno Gagliasso. O cara que descobriu o TDAH, se não me engano, 43 anos. Acho que tudo mudou agora. Tudo faz sentido. Não, mas TDAH é diferente. 43 anos. Não, o TDAH é diferente de autismo. Sim. Se você é adulto e você tem um diagnóstico de TDAH e você toma medicação, a sua vida é transformada. Você pode ter 60 anos. Mas é como por exemplo... O autismo não. O autismo não. O autismo, para que você tenha uma transformação, uma mudança, criança de 5 anos para baixo. Eu já ouvi de pessoas assim, quando a gente trabalha no dia a dia, toda vez, a gente passa a conhecer melhor as pessoas, né, no dia a dia ali. Inclusive é médica, ela falou, você posso dar teu diagnóstico já, se você quiser. Eu falei, para, doutor. É sério, leva a sério que eu tô falando pra você. Eu falei, eu já te observei demais. Eu falei, então, né, deixa eu falar isso aí. O TDAH, não é acreditar nisso não, porque tem que fazer uma... Porque aí agora a gente vai voltar naquela pergunta lá do início do podcast. Se tem remédio para autismo, lembra? Sim. Para autismo não tem. Mas para o TDAH? Tem. O TDAH tem. O remédio do TDAH, ele é para o TDAH. E independente da idade que você tenha. Se você tiver TDAH e você fizer o uso da medicação, cara, sua vida vai ser transformada. Eu fiquei tão assim colocando isso na minha cabeça que eu falei, uma hora eu vou pegar esse remédio aí, mas não vou tomar ele, se as coisas alinham assim. Alinhou as coisas assim, entende? Você vai desfragmentar o computador todo bagunçado. Se eu falar pra você tem problema, você não acredita. Ela falava tudo assim, mas eu preciso. Agora sim, eu sou uma pessoa que eu começo muito uma coisa e não termino. Às vezes quando eu entro aqui no site, eu falo, comecei um curso aqui. Tá suspeito, hein? Eu comecei um curso aqui. Eu falar pra ele. Mas eu fico chateado comigo, cara, porque um monte de matéria pra estudar, eu fico lá, eu vou fazer agora, eu vou lá, e olha só, eu começo a estudar aquilo. Aí de repente surge uma pergunta, eu falo, não, eu vou abrir muito diabo aqui, aqui ó. Tem um diabo aqui aberto no computador aqui, ó. Aqui, ó. O diabo aberto aqui. Eu tô com dúvida. Eu vou começando a abrir aqui, não, se você. Aqui, né, tem outras, cara, eu não dou conta. Então, TDAH tem remédio. Mas tá bem. TDAH tem remédio. Então, tá, pessoal. O Zé Carlos falou que tinha. Zé Carlos.
O Zé Carlos tem que tomar o remedinho, eu acho que ele tem mesmo. Se tá cuidando, tá ótimo. Pelo menos ele tá admitindo, você não admitia nunca, né? Não existe pessoas mais não, velho. Existe um medicadozinho, tudo muito certo. Já tem pessoas que esquecem, tipo assim, esquecem às vezes umas coisinhas no dia a dia ali e já acham que tem também, né? Tipo, já não, acho Mas que isso é normal. Nem tudo é TDAH, né? Nem tudo. Antigamente a pessoa nem achava que tinha nada, né? TDAH. Apanhava e pronto. O medicamento do TDAH causa efeitos colaterais prejudiciais. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos falar do principal medicamento para TDAH, que é o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina. Qual que é o principal efeito colateral dele? Perda de apetite. Ele tira a fome. E é interessante você pensar o porquê que ele tira a fome. Inclusive o Venvance, que é outra medicação para TDAH, ele é usado para emagrecer. Tem uma galera que compra isso direto. Tem gente que toma Venvance, que toma Ritalina para emagrecer. Porque ele tira a fome. Por que ele tira a fome? Porque como ele libera noradrenalina, o seu cérebro fica satisfeito. Tudo certo. Porque quando você come, você tem prazer, você libera neurotransmissores. Sim. E se você tomou uma medicação que fez com que os seus neurotransmissores agora estão tendo mais tempo de duração, então naturalmente você vai querer comer menos. Porque você está mais satisfeito, você consegue ter mais foco, mais concentração. Então o principal efeito colateral é diminuir o apetite. Mas não só esse. Algumas pessoas, elas têm insônia. Elas não conseguem dormir. Porque o remédio para o TDAH ele é um remédio estimulante. Ele te estimula. E aí você fica animado. Você quer fazer aquilo que você não fez a vida inteira. Eu já provei isso. Só que daí você não consegue dormir. Eu fiz esse negócio. Entende? Só que tudo isso você ajusta a dose. Às vezes a dose está muito alta. Tem uma galera que faz compra de 30 meses e manda manipular para 10. Entendeu? Às vezes você diminui a dose e já resolve. Eu fiz um teste nesse de 30 aí. Eu tomei, né? Só que eu tomei umas 9 horas da noite, cara. Você é a cobaia. Eu vou testar esse negócio. Tomei. Peguei emprestado, não, aí tomei. Emprestado não, como eu devolvi mais, eu tomei. Daí falei, caramba, mano do céu, você alinha as coisas de um jeito. Coisa que eu queria fazer uma semana para fazer, eu fiz num dia só. Só que deu. O cara que toma Venvance, escuta aí, você mulher, que o seu marido é preguiçoso. Vixe Maria. Você mulher aí que tá com aquele quadro na parede, assim no chão, você já pediu pro seu marido 10 meses para ele botar aquele quadro na parede, dê um comprimido de Venvance para ele. E você verá um milagre. Te dá prazer, cara. Te dá prazer. Você vai lá e você fica. O seu marido vai pedir pra você, mulher, me arrume uma coisa pra eu fazer. Você quer carne de carro? Se você pode botar uma enxada na mão dele que ele vai limpar o quintal. Tô te falando, cara. Isso, teve um erro que eu fiz, eu não sabia. Você falou agora. Brincadeira, tá, gente? Só se pressionar. Coloca no sul. Eu tomei uma, era 9 horas da manhã, cara. Eu falei, nossa, agora me lasquei. Cara, deu 11h30 da noite, eu aqui. Tipo, o que tem pra fazer? Será? Ia lá e todo mundo dormindo em casa. Eu falei, e agora? Cara, mas não faz mal pra saúde, tipo, tomar igual ele? Não, filho, foi top. Quer provar um? Ele é enfermeiro, acho que é médico já. O que acontece? Você usar uma medicação para algo que não é o objetivo dela, você está correndo riscos, né, de efeitos colaterais. Porque entenda que quem tem TDAH, o cara tem déficit de noradrenalina. E aí você dá a medicação, o cara que tem TDAH, ele só vai ficar normal. O que uma pessoa que é normal, ela é normal. Agora uma pessoa que já é normal, cara, ela vai ter sobrecarga de neurotransmissores. Então ela vai ter insônia, perder apetite, vai ficar extremamente agitada, elétrica, falante. Você entendeu? Ela muda a personalidade dela. Querer trabalhar, tem que dar isso aí para as empresas. Botar na água, põe na água da luz. Dá no café da manhã pro Nossa, sério. Dá no café da manhã pro monte de funcionário. Velho, vamos bater tudo hoje. Dá no café da manhã pro monte de funcionário, aí vai torar, né? Acho que ele que corta seu cabelo, o John?
O Johnny corta meu cabelo. Ele mandou um ótimo. É. Ah, esse cara, ele é venezuelano, né? Venezuelano, grande Johnny, um abraço. Ó, quem quiser um barbeiro, recomendo o Johnny, o Posto Filé. O Johnny é meu barbeiro, meu cabeleireiro. Gente fina, cara. Gente fina. Não, cara, esse cara é muito top, cara. Falando, ele fala espanhol, né? É, espanhol. Ele fala, não, cara, vai ser muito bom pra vocês aí. Nossa, muito top. O cara falou, preciso pra ir pra rádio. Aí porque ele vai cedo, né, cara? Isso aí o remédio é dormir mais cedo. Isso é carne, A minha esposa falou que vai me dar 2 cápsulas pra eu tomar, porque tem 2 quadros pra pendurar na casa. Maria. Aí lascou. Fala legal de 30 logo. Fica de 70 também. Tudo bruto da desgrama. É, isso aí. Assim, galera. Tem uns protocolos, né? Na verdade, que é pra emagrecimento. Sim. Se usam bastante. A mulher que toma, homem também toma. Tanto porque quem quiser tomar, toma. Quer um pra provar? Não. Você não vai morrer, não. Você vai dizer, cara, isso é uma nova Deus do livro, não sou curioso pra você não, você fica de boa, né? Rapaz, uma vez eu lembro que eu fui pra uma festa e comecei a tomar muito energético. Rapaz, eu não tomo, pronto. depois pra dormir, menino, mas não mais estranho aí. Ó, fez a pergunta ali, a moça. Cadê? Eu moro em Porangatu, quero fazer uma pergunta. Eu cuido de uma criança e ele, quando tinha 1 ano, começou a falar. Eu sou babá dele. Ele me chamou de mãe, a mãe dele achou ruim, eu brigava com ele. Isso aí é relacionamento, eu acho que a criança só. A mãe convive com a criança, será? Cláudia, o que é Cláudia? Veja bem. Você cuida de uma criança, você é babá de uma criança, e a criança, o sentido da vida dela é o vínculo. Sim. É o vínculo. Então, a criança ela vai desenvolver o vínculo com quem? Com o pai e com a mãe dela. Já diziam os desenhos antigos, né? Tem aquele desenho do Patinho Feio. Conhece o desenho do Patinho Feio? Qual que é o desenho do Patinho Feio? A história. É um ganso que nasce, é um cisne, né? Sim, nasce. É um cisne que nasce em ovos de pato. E aí o Patinho Feio ele é rejeitado. Depois ele vira um cisne bonito. Mas aquele cisne via a pata como a mãe dele, porque a pata criou ele. Então, dependendo do vínculo e da quantidade de horas que uma babá passa por uma criança, na cabeça daquela criança, a mãe é a babá. Entende? Porque a criança ela não sabe distinguir isso. A mãe trabalha o dia inteiro, fica o dia inteiro fora. Vê a criança só de noite, o dia inteiro fica com a babá. Na cabeça imatura da criança, quem é a mãe? A babá. E aí você vai ter problemas, né? Com isso. Ela até falou, depois disso ela parou de falar. Será que tem autismo? Então, se a criança parou de falar, essa criança sofreu uma poda neural e isso é um sinal de alerta para autismo. Uma criança que vinha falando bem e que de repente ela interrompe esse desenvolvimento da fala, é um sinal de alerta para autismo. Porque o desenvolvimento da fala, ele tem que ser crescente. A criança começa falando papai e mamãe, daqui a pouco ela está falando bola, au au, cocó, daqui a pouco ela está falando frases, daqui a pouco ela está contando histórias. E você tem que estar todo tempo. Entendeu? Agora, se essa criança vir pá, tá errado isso aí. Você ouviu aí, né? Então, respondida a pergunta aí. Pessoal, a gente já está com 1h30 de live aí, tá? Queria mandar um abraço para todo mundo aí que está ao vivo, que está assistindo a gente aí. É muito importante, é vocês que fazem isso acontecer, né, Cícero? Sim. De extrema importância, eu fico muito feliz, tá? E a gente tenta sempre trazer pessoas que vão agregar, que vai trazer informações. Eu tenho certeza que todos nós que está aqui, quem assistiu a live hoje, vai sair mais informado, vai sair com informações novas. Eu mesmo tirei bastante conhecimento, bastante coisa aproveitadora. Espero que vocês também tenham tirado. Geralmente faz 1 hora de live, a gente está com 1h30. Vamos segurar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, está muito interessante. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, tipo assim, beleza, descobri que meu filho tem autismo, certo? Certo. Tô com suspeita. E eu tenho baixa renda.
Quanto que ficaria mais ou menos mensal isso para mim? Tipo, para me procurar uma pessoa que pudesse ajudar, que pudesse, né? Porque, tipo, pensa comigo, tipo, eu trabalho, ganho 1.000 e pouquinho por mês só. Só que eu preciso de ajuda de alguém onde que eu vou primeiro, quem que eu procuro primeiro para poder dar seguimento no tratamento. Olha, vamos pegar um autista. Você vai basicamente, o básico de uma terapia é a questão da comunicação. Então você vai precisar de uma fonoaudióloga para isso. A questão da interação social, aí é a psicóloga, que vai trabalhar métodos de percepção sensorial. Olha, não vai ficar menos de 5.000 por mês, cara. Vai trabalhar bastante. Não vai. Complicado, cara. Não vai ficar menos, e eu te falo que com 5.000 por mês, ainda talvez falte. É caro por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Uma sessão, uma psicóloga, é 250, 300 reais. E ela vai trabalhar as terapias com essa criança por 1 hora, e para que ela tenha resultado, ela precisa fazer 1 hora por dia, segunda a sexta. Não é uma vez por semana. Então existe o preço do profissional. É por isso que os planos de saúde também colocam tanta dificuldade, porque eles também sabem que é caro, não é barato. Então qual que é o melhor caminho para uma família de baixa renda? Quem está assistindo aí, ó. Qual o melhor caminho para uma família de baixa renda com uma criança autista? A mãe deve aprender técnicas. Existem cursos na internet que ensinam. E pega o recurso que tem, o BPC Loas, que é um salário mínimo, ou pouco, e investe na fonoaudióloga, na comunicação, desenvolve ali a comunicação dessa criança uns 6 meses. Depois investe em outra terapia. Investe numa psicóloga infantil, método ABA. E vai investindo aos poucos. Mas se essa mãe aprender técnicas e fazer cursos e se tornar uma mãe com conhecimento, ela já vai fazer muita coisa na vida dessa criança. Entender bem melhor até mesmo que um profissional que ela levasse lá numa clínica e tal, né? Porque ela convive dia a dia com crianças. Exato. Né? Então as famílias precisam o que eu vejo é que as famílias acabam colocando isso na responsabilidade do poder público. Ah não, meu filho é autista, mas a prefeitura não me oferece, a prefeitura só me oferece isso aqui. Então a culpa é do prefeito, a culpa, entendeu, é do gestor. Não, você também precisa correr atrás de maneiras de estimular o seu filho. E é o que eu falei, tem curso na internet aí, cursos excelentes, que você paga R$100. E você tem ali 20, 30 videoaulas que você vai assistir, você vai aprender e você vai transformar a vida do seu filho. Então, bastante informação aí, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai encerrar a live, já está com quase 2 horas de live, né? Daqui a pouco eu não consigo nem postar mais, né? Acho que tem tempo limite, tem, né? Entendeu? Não. Entendeu? Então, beleza. Entendeu? Então, beleza. Pessoal, queria agradecer, né? Nós nem comemos antes, queria mandar um abraço pro pessoal do Brasa Forte ali. Não, mas nós vamos comer agora. Vamos comer agora. Já, no fim. Mandou aqui, né? Deu tempo de comer, vamos comer depois do podcast, né? Assim foi tão bom que nem parou para comer. Mas mandar um abraço pro pessoal do Brasa Forte aí, patrocinador. E queria agradecer. Opa, você obrigado. ter aceitado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Vamos marcar uma próxima vez, né, Cícero? Eu acho que tem assunto demais pra gente falar, cara. Mas a gente ia ficar a noite inteira. E outra. Então, meu filho vem aí, né? Eu quero ficar mais informado possível, vai dar coisa boa. Bem, aproveitando, doutor, fala onde que fica a sua clínica, apesar das pessoas te conhecerem. Ah, sim. Eu tenho consultório em Sapezal, fica anexo à clínica Avive, fica ali bem perto do CTG. E eu também tenho consultório em Cuiabá, que quem conhece Cuiabá fica ali no Bosque da Saúde,
próximo ao Hospital São Mateus. Ah, então você atende aqui em Cuiabá? Sim, eu tenho hospital em Cuiabá, clínica, consultório em Cuiabá e consultório em Sapezal. Aí você fica, por exemplo, passa um período lá, como é que você faz? Eu tenho a minha agenda, né? E aí eu faço agendamentos de consultas aqui Você vai lá? e lá. E aí eu fico nessa viagem. O Frank conhece, eu acho que o Frank foi lá fazer o... Na verdade o Frank aí, né, da Lumos, não sei se você está assistindo, o Frank foi quem fez o meu projeto lá do consultório em Cuiabá. Por que você não falou pra ele que ele tem TDAH? Ela tem. Frank, não é verdade que eu falei hoje que você tem TDAH? Eu tô falando você. Hoje eu falei isso pra ele. Eu atrapalhei com o Frank. Eu vi que tava cedo, fazendo o que aí, Frank? Eu vim aqui já esqueceu de levar o lanche da mulher dele lá dentro. Aí ele ficou lá conversando comigo, conversando. Da mulher saiu, eu falei, ei, o lanche, cara, daqui você vai só que você tá aí conversando. Não, e levar o lanche pro filho dele já. Paciente igual aquele ali, nunca vi, menino. Você tá doido. Então, beleza, pessoal. Vamos finalizar. Queria agradecer ao Dr. Jonathan aqui. Vamos marcar uma próxima aí. Já vamos fazer 2 horas de live. E queria deixar o espaço aberto. Se quiser agradecer o pessoal que assistiu aí. Claro. Muita gente que assistiu aí. Pessoas viu a mulher falou que era de fora aí. Muito interessante isso, né, cara? A gente assistindo a gente lá longe. Sim. Muito massa. Agradeço a todos aí, né, que assistiram. O meu Instagram, não sei se Pode dá pra... passar o Instagram. Né? Pode sim. DR, né, Dr. Jonathan com D, DR Jonathan Brown. Pode me seguir lá, tiver perguntas, pode mandar lá a mensagem, eu respondo. E Verdade, obrigado. pessoal, muito interessante. Eu vi no Instagram dele, né? O pessoal faz pergunta lá e ele responde, né? Isso é Sim. muito interessante, né? Ele interage com os seguidores, né? Exato. Então, se você é mãe, você é pai, tem dúvida, né? Manda a pergunta lá no Instagram dele lá, que ele vai te responder. Beleza? Um abraço, fique com Deus até sexta-feira que vem.